Olá, meus amigos, eu sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. E o assunto de hoje, o medo é uma emoção. Uma emoção como a tristeza, como a alegria, como qualquer outra emoção, a felicidade, o que você sinta. O medo é uma emoção, emoção própria de cada um. Cada um sente, tem, produz, vivencia, lida com as suas próprias emoções. Por isso que não existe receitinha de bolo, receitinha mágica, não existe pessoa milagrosa no mundo, método milagroso no mundo que tire o medo de dirigir das pessoas. Tem gente que diz assim: eu vou fazer aula com aquele fulano, ou com aquela empresa, ou com aquela autoescola para tirar meu medo. Tirar meu medo, quer tirar a sua emoção? Não, você jamais vai tirar uma emoção de dentro de você. Cada um tem a sua. É que nem querer conscientizar alguém. Ah, eu quero conscientizar. Vou fazer uma ação para conscientizar. Não conscientiza. A consciência é própria, é individual de cada um. O que você pode fazer é dar estímulos para aquela pessoa desenvolver dentro dela a sua consciência. Mesma coisa com motivação. Ah, isso vai me motivar, eu vou motivar os outros. Isso vai me motivar? Até funciona, porque a motivação é própria de cada um, ela é intrínseca, ela está dentro de cada um. Não existe alguém motivar você, alguém dá incentivos para que você, dentro de você, desperte a sua motivação. Ninguém motiva ninguém, só a própria pessoa se motiva. Coisas que têm a ver com a superação do medo de dirigir. O medo é um instinto do ser humano. Desde que o primeiro ser humano pisou na Terra, evoluiu, ficou na posição bípede, aqueles carinhas lá do início da humanidade, nossos ancestrais, sentiam medo das feras que eles tinham que caçar. Se reuniam em clãs, em bandos, e a diferença entre ser engolido por uma fera daquela e conseguir caçar para alimentar todo o clã, toda a tribo, era justamente aquele intervalo entre o medo e o sentimento de evitação. O que o medo diz para a gente? O medo está associado ao estresse. E muita gente diz: estou estressada, o estresse é ruim. Pelo contrário, num momento em que você está numa situação que exige de você mais atenção, gera um sentimento de estresse. O estresse deixa a gente em alerta. Estamos em alerta. É como se o corpo se preparasse para a fuga ou para o ataque. Se preparasse para avaliar o que eu vou fazer aqui. E é a avaliação que você faz no momento de estresse que vai fazer a diferença para você se dar bem ou para você não se dar bem em qualquer circunstância. Assim é o medo. Eu tenho medo de dirigir. Aí vem na cabeça medo de quê? Voltar na ladeira, atropelar alguém. Eu tenho medo de velocidade. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Medo não sei do quê. É a sua emoção. Ela pode ser muito parecida com a de todo mundo, com a das outras pessoas. Mas é a sua emoção. E só você pode lidar com ela. Por isso que não existe método milagroso para vencer medo de dirigir. Não existe profissional milagroso, psiquiatra milagroso, psicólogo milagroso. Até porque, para esses profissionais conseguirem algum êxito em qualquer tratamento com vocês, ele precisa que vocês se abram. Eles precisam que vocês permitam com que eles conheçam um pouco mais de vocês. E se uma pessoa se fecha e se ela se tranca, ela fecha também a porta para esses profissionais poderem trabalhar. Quando eu estava dando aula com mais frequência, agora está um pouco mais difícil por causa de questões profissionais, acadêmicas e até o próprio preço da gasolina para poder chegar até o aluno não está fácil. Tinha pessoas que quando a gente parava na frente do carro para fazer o trabalho de reconhecimento do veículo, se acostumar com o veículo, o trabalho emocional que eu faço,
As pessoas choravam. Choravam porque não era só o carro ou o medo de dirigir por causa do medo que elas choravam. Elas choravam diante do significado e da mudança que estava se apresentando para elas ali. E eu perguntava, por que a emoção? Por que esse choro? Por que dirigir é tudo para mim? Porque estou me imaginando levar meu filho na escola, levar meu filho no trabalho. Porque eu tenho pessoas com mobilidade reduzida que dependem de mim. Algumas dessas pessoas estão dirigindo, outras não. Aquelas que olham para o profissional como a fonte milagrosa, vai tirar o medo de dirigir de dentro de mim, não vai, é a sua emoção. É o modo como o profissional vai trabalhar e te orientar que vai fazer com que você se encontre, com que você compreenda todos esses sentimentos, esses comportamentos e reações que você tem diante do medo e passe a agir de uma maneira diferente. Dentro da psicologia, é a terapia cognitivo-comportamental. Terapia, cognitivo, quer dizer conhecimento. Comportamental, comportamento. O modo como eu vou reconhecer o comportamento que eu tenho, ter conhecimento sobre o que está dando errado e de que modo eu, com o meu comportamento, sendo educado com a ajuda de um profissional, poderei mudar a minha situação. Não só para dirigir, mas para várias situações, várias circunstâncias na vida. O que eu quero dizer para vocês é que o medo é uma emoção própria de cada um. O medo não é ruim. O medo, na medida certa, sentadinho do nosso lado aqui, de preferência no cinto de segurança, ajuda. Sabe por quê? Ajuda não, resolve. Quem bate? Quem não tem medo. Quem faz uma ultrapassagem em local proibido em cima de uma curva, acreditando nas habilidades que tem ou pensa que tem? É a pessoa que tem medo de dirigir? Não, essa vai se cuidar mais. É aquele que não tem medo. Ele não tem medo de fazer uma infração, ele não tem medo de arriscar mais, porque ele acredita nos anos de prática que ele tem, nos anos de habilitação que ele tem, no tanto que ele dirigiu. Só que ele não controla o comportamento das outras pessoas. Ele não controla as falhas que tem na via, que tem no veículo. Ele não controla aquilo que pode acontecer diante de uma condição adversa da via, do clima, do tempo, do próprio ambiente. Acredita demais em si mesmo. Mas tem também aquela parcela de pessoas com medo de dirigir que deveriam ser mais cautelosas e fazem tudo errado. Vão aprender entre aspas, se enfiando no trânsito, não tem qualquer controle de pedal e quer treinar pedal numa garagem, vai bater, tá na cara que vai bater e só ela não enxerga que ela vai bater. A pessoa com tanto medo insiste em se jogar na via, vê um carro atrás, se apavora, sai acelerando, ela não tem noção do risco que ela está se colocando e colocando também as outras pessoas. Quando você procura uma ajuda, olha, eu vou nesse psicólogo, eu vou nesse psicoterapeuta, eu vou nesse cara que trabalha com terapias alternativas, tudo tem o seu respeito, tudo tem a sua contribuição, mas o principal, a chave de tudo, pessoal, está dentro de cada um de vocês. Percebam, deem um tempinho para vocês se ouvirem mais, deem um tempinho para vocês se ouçam, passem um tempinho só com vocês mesmos. Aquele tempo sozinho, se ouvindo, ouvindo as próprias emoções, ouvindo os próprios sentimentos, o que você quer da vida, o que o ato de dirigir representa para você. Será que você não está queimando etapa, sendo precipitado, se colocando em risco, colocando os outros em risco, porque você está com pressa? Você ficou anos sem dirigir. Agora apareceu uma oportunidade de emprego, agora apareceu uma oportunidade de concurso público para você ser contratado e o cargo exige que você dirija, ou qualquer outra coisa. Perdeu o motorista da família, vai ter que dirigir, seja qual for o motivo. A pessoa fica desesperada, não, agora eu tenho que dirigir, eu tenho que ir, eu tenho que me jogar no trânsito, é só indo para o trânsito que eu vou aprender. Isso talvez acontecesse lá há muito tempo atrás, quando a gente não tinha tanto trânsito como tem hoje, a frota não era tão grande.
a própria tecnologia dos automóveis não tinha evoluído tanto. Naquela época em que as ruas tinham menos carros, em que as leis eram diferentes, em que tudo era diferente. Hoje, você vai se enfiar em qualquer via, você já sabe que vai ter movimento, que vai ter risco. Você já sabe que lá vão ter pessoas que vão te respeitar e pessoas que vão te xingar. Você sabe que lá vai ter pessoas cometendo imprudência e que o trânsito vai te cobrar comandos do carro que você não treinou e você vai transformar o seu sonho num pesadelo e talvez num pesadelo sem volta para você e para a família e para as pessoas que você ama. Não faz isso. Quando você for procurar ajuda profissional, seja ela qual for, tire da sua cabeça que fulano vai tirar seu medo, que o outro vai tirar seu medo, que aquele vai tirar seu medo. A gente vê de tudo nesse território da internet. Inclusive, pessoas que cobram verdadeiras pequenas fortunas, fazendo pacotes que pedem, que vão dar aula para você. Não, mas eu não dou aula em carro de embreagem. Você vai ter que alugar ou comprar um carro automático. Em uma semana eu tiro seu medo de dirigir. Eu sou bom pra caramba. Vou tirar seu medo em uma semana. E olha, cuidado. Eu conheço muitas pessoas que pagaram uma baba e que fizeram empréstimo onde não tinha, onde não podia, pediram dinheiro para a família. Não, porque vai valer a pena. O meu medo de dirigir, ele vai embora para sempre. E não vai. Ficou pior. O medo redobrou. Aumentou. Aquelas pessoas ficaram com dívidas e caíram num verdadeiro golpe. Cuidado, não deixe isso acontecer com você. Tem muitas pessoas por aí nesse território amplo, vasto da internet, que querem lucrar em cima das dificuldades dos outros. Seja autoescola, existe, não adianta dizer que não tem, porque tem. Alguns treinamentos de habilitados sem credibilidade. A pessoa resolve de uma hora para outra, vou dar aula para quem tem medo de dirigir. Vou abrir uma firma de microempreendedor individual aqui e vou dar aula para quem tem medo de dirigir. E a pessoa não fez nenhum curso, não tem nenhuma didática, ela não estudou para isso, ela não conhece muito do comportamento humano ou nada do comportamento humano. E como eu já falei, o acolhimento emocional é super importante. Já me aconteceu de dar aula, as minhas aulas têm 60 minutos. 60 minutos, a pessoa paga 1 hora a aula, é de 60 minutos, vai levar 60 minutos, eu não desconto o tempo para chegar na casa da pessoa e nada. Já me aconteceu de, nesses 60 minutos, 45 deles, só fazer o atendimento emocional à aluna, que começou a chorar, que não conseguia evoluir, os movimentos estavam descoordenados, ela não conseguia nem prestar atenção no que eu estava falando. E a partir do momento que eu fiz a escuta atenta da dificuldade dessas pessoas, aí sim a aula evoluiu e muito mais rápido do que qualquer outra pessoa com uma idade menor. Essa minha aluna tinha 65 anos. Tinha acabado de perder o marido, o carro estava na garagem, apodrecendo lá, todo mundo usando o carro dela para não estragar. E aí ela não permitia, e o carro ficava um tempo na garagem, neto pegava e tal, o carro para sair, estragava o carro. Hoje ela tem a independência, a liberdade, a autonomia dela, dirigindo para todo lugar que ela precisa ir. E tem melhores condições de mobilidade. Melhorou a qualidade de vida dela também. Mas ela chegou também com esse pensamento. Tirar o meu medo, você vai tirar o meu medo. Eu tenho certeza que ninguém conseguiu tirar meu medo, você vai conseguir. Olha, pessoal, eu também dou aula VIP pelo Estado. Mas não faço disso minha profissão, não. Não é minha profissão isso daí. A única vez que eu fui para outro estado para dar aula para alguém foi na cidade de Valinhos. Fiquei lá uma semana com uma pessoa que tinha medo de dirigir, medo de chegar perto do carro e sofria muito com a filha que na época tinha 5, 6 anos. E Valinhos, quem conhece sabe, é morro pra caramba, tem bastante subida, bastante descida, as coisas são meio longe, e problema de ônibus. Ela morava num loteamento maravilhoso, fantástico, para treinar, com tudo que tem
na via lá fora, um loteamento com pouco movimento, tinha rotatória, tinha um monte de cruzamento, passava ônibus, tinha ladeira de todo tipo. E essa pessoa, para piorar, ela tinha medo de ladeira, ela tinha um tipo de fobia que ela imaginava que quando estivesse subindo uma ladeira, seja a pé ou seja de carro, se fosse de carro, o carro ia capotar. O carro ia virando, 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 virando e capotando. Se fosse a pé, ela ficava tonta, dava uma tontura e já se imaginava caindo em algum lugar. Em uma semana, eu fiz esse trabalho com essa pessoa que na época tinha um Fiat Uno, depois já pegou um carro de transmissão automática, e nós conseguimos trabalhar. Foi milagroso? Tirou o medo com a mão? Não, não tirou o medo com a mão. É o modo como você trabalha. Você tem que estudar, você tem que ter entendimento do comportamento humano. Você tem que ouvir, fazer a escuta atenta das pessoas e fazer um plano de treinamento personalizado para cada um. Não é assim, todo mundo que entra nesse carro vai fazer o mesmo plano de treinamento. Não existe isso. Não existe. O medo é uma emoção. Ele pode vir acompanhado de ansiedade, ele pode vir acompanhado de outras fobias, ele pode vir acompanhado de outras experiências. Eu já tive aluna que não dirigia, tinha medo de atropelar, porque foi vítima de atropelamento quando era criança, ou porque viu alguém da família atropelando e matando alguém e aquilo ficou muito forte para ela. E por tantos outros motivos. A história de cada um é individual, é muito rica, diz muito sobre cada um. Por isso, compreender esses aspectos psicológicos do seu medo de dirigir, do medo de dirigir de uma forma normal, de uma forma geral, mas também de uma forma individual. Tem muita coisa por trás de uma dificuldade para dirigir. Você leva em conta os aspectos psicológicos, a história de vida daquela pessoa. Isso não quer dizer que todo medo de dirigir seja patológico. Não quer dizer que para superar precisa sempre de psicólogo. Às vezes o melhor psicólogo é você, quando você se ouve atentamente, se compreende, se entende. Quem tem dinheiro para pagar, pague, é bom, é legal. Dizem aí, quem pode pagar a terapia, diz que é a melhor coisa do mundo. Então, se puder pagar, se quiser fazer, faz. Mas para quem não pode, a escuta atenta de si mesmo, definir suas metas, seus objetivos, saber onde você quer chegar, trabalhar nesse sentido incansavelmente, 24 horas por dia, se for necessário. E nas 24 horas por dia, inclui também o descanso, os intervalos. Mas isso é muito importante, é fundamental. Por isso que muitas pessoas conseguem superar o medo de dirigir sozinhas, como eu superei, e se aperfeiçoando, se trabalhando, se compreendendo, estudando, se aperfeiçoando, mais tarde vai conseguir ajudar também outras pessoas a superarem a mesma dificuldade. E claro, parte emocional, aquela metade emocional e a metade prática, a partir de um método de ensino como o que eu desenvolvi, que tudo que vocês veem aqui, eu levei anos trabalhando para desenvolver. Não basta chegar e dizer, olha, eu trabalho com o método da Márcia porque eu uso caixa de papelão. Não acredita não. Meu método não se reduz a isso não. É há anos de estudo. Eu desenvolvi mais de 500 exercícios. Olha o quanto eu trabalhei e continuo trabalhando diuturnamente. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante vocês se conhecerem e saberem que existe uma metade que é emocional e uma metade que é prática. E que se o aluno não entende o que ele está fazendo, se ele não é acolhido emocionalmente, ele vai estar nervoso aqui dentro, você não vai conseguir ensinar patavina para esse aluno. E não adianta gritar e ficar cobrando. E não adianta ficar dizendo, faz o que eu estou mandando, executa, é assim. Mas por que que é assim? Não interessa, faz que é assim que eu não tenho tempo para ficar te explicando aqui por que que não é. O aluno não aprende. E o pior, sai do processo de formação sem a menor condição de treinar para superar as suas dificuldades. O medo é uma emoção. Você só vai aprender a dirigir se você se compreender nos seus aspectos emocionais,
saber lidar com as suas emoções, e a prova tá aí, um monte de gente que chega nervoso na prova do Detran e bomba. Foi assim comigo também. Tomei num pau na primeira prova e foi a baliza que me detonou, porque eu ficava decorando movimentinho. Aí eu pensei, não, vamos desenvolver um negócio aqui que ajude as pessoas. É isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Parem, pensem. Não entendam esse vídeo como muito longo, entendam como uma conversa um pouco demorada que você gostaria de ter com alguém que entende do assunto e que está disposto a te ajudar. Chame de mini palestra se quiser, ou palestra, ou palestrão, chama do que você quiser. Para mim, o significado desses vídeos é poder chegar a uma pessoa que não tem compreensão do risco que ela corre e nem do tipo de apoio que ela precisa. Não caiam em baiuca. Não saiam feitos desesperados apostando tudo que vocês têm nos outros. Vocês têm que apostar em vocês. Não é naquele que promete tirar o medo de dirigir com a mão. Você tem que apostar todas as fichas em você. Porque a chave que abre essa porta está aí dentro de você, na sua mão. É só se conscientizar disso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E contem sempre comigo.